Indo para a terceira parte agora da genética das populações. Agora a gente vai falar sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Como eu falei, às vezes os dados para calcular frequências de genes e genótipos na população, eles não estão completos. Se os dados não estão completos, qual é a solução? Às vezes não tem solução, né? Só que esses caras inventaram a solução. Hardy e Weinberg desenvolveram duas equações para você calcular as frequências ou dos genes ou dos genótipos em populações que você não tem como ter todos os dados ou como controlar como um todo. É um modelo matemático, só que super aceito para você ter uma ideia de como vai rolar a influência de fatores ambientais, por exemplo, em uma determinada população, certo? Porém, para você poder usar as duas equações do equilíbrio de Hardy-Weinberg, você precisa obedecer, ou melhor, a população precisa obedecer 5 condições. Duas condições a população tem que ter. Primeiro, a população tem que ser grande. Grande, quando a gente fala grande aqui, geralmente é um número de população maior do que 10 mil indivíduos, tá? Maior ou igual a 10 mil indivíduos. Tem exceção, as questões de prova podem falar isso para vocês. Por exemplo, uma população de 500 indivíduos que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, a população é pequena, Rangel, mas eles disseram que está no equilíbrio. Então pode usar a equação. Agora, se a população for pequena, as equações não podem ser utilizadas. Legal? Segunda coisa, a população tem que ser panmítica. O que é isso em português? Cruzamentos ao acaso. Não pode ser cruzamentos de alto com alta, baixo com baixa só. Ou gordo com gorda, magro com magra. Não pode ser cruzamento direcionado. Os cruzamentos da população tem que ser ao acaso. Qualquer macho e qualquer fêmea podem cruzar sem nenhum problema. Então são duas condições que a população tem que ter. Ser grande e ser panmítica. Essas condições têm que ser favoráveis. E 3 condições que não podem ocorrer na população. Quais são elas? A população não pode sofrer influência da seleção natural. A população não pode sofrer influências de migração. Não pode estar chegando ou saindo seres da população durante o estudo. E não pode haver mutação. Por quê? Porque a mutação altera o gene. Se altera o gene, vai alterar a frequência, concorda? Então não pode. Na verdade, eu falei que eram 3 condições que não podem, mas você tem que entender que as condições de não aqui, ó, não posso usar as equações do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por quê? Porque se algum fator ambiental influenciar na população, esse fator ambiental pode fazer com que a frequência mude. Se for um fator que altere a frequência populacional, você não pode mais usar aquela população, naquela população, as equações do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a população tem que ser grande, panmítica, e fatores que alterem a frequência populacional não podem estar influenciando na população durante o seu estudo. Se essas condições forem obedecidas, as equações podem ser utilizadas. O Enem já fez uma questão perguntando essa parte teórica. As condições que influenciam, que permitem o uso das equações do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Legalzinho? São 2 equações, gente. Olha só. A primeira equação envolve a frequência dos genes, né? Numa população, se eu tenho um gene com 2 alelos, azão e azinho, a frequência de azão mais a frequência de azinho é igual a 100% dos alelos do gene A naquela população. Se o gene só tem 2 alelos, ou azão ou azinho, somando a frequência dos dois, tem que dar 100%. Hardy e Weinberg substituíram frequências por variáveis. Em vez de chamar de x e y, que a gente aprende tanto na matemática, chamamos de p e q. Então a frequência de azão é p, e a frequência de azinho é Q. Como a frequência de azão mais frequência de azinho é igual a 100%, frequência de azão é P, mais frequência de azinho é Q, é igual a 100%. 100% é igual a 1. Você sabe disso. Então a frequência de P, de azão mais azinho, é igual a 100%. P mais Q igual a 1. Como é que eu uso isso na prática, Rangel? Você pega, por exemplo, aqui, ó. Vou dar exemplo 1. Eu digo para você que a frequência de azão numa população é de 30%. E quero saber qual é a frequência de azinho. Como é que eu faço isso? Poxa, gente, bem fácil, né? O que eu recomendo a você, como a gente está trabalhando com o número inteiro, trabalhar com o número decimal também é mais fácil, né? Então a frequência de azão, que é 30%, você pode dizer que é 0,3. Lembra que azão é P? 0,3 é o valor de P. Usa a equação do equilíbrio. P mais Q é igual a 1. Tá lá. P mais Q é igual a 1. Se P vale 0,3,
Q vale 1, passo P diminuindo para o outro lado, menos P. P é 0,3, então é 1 menos 0,3, que é igual a 0,7. Sabemos que 0,7 é a mesma coisa que 70%. Então a frequência do Azinho é 0,7, porque esse é o valor de Q. E assim você usa a primeira equação do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Acho que não tem tanto mistério assim, não é não? Gente, então o primeiro exemplo está aí para você ver como você usa a primeira equação. E a segunda equação, como é que ela é? Ela é uma equação que dá para a gente as frequências dos genótipos. A frequência do azão-azão, do azão-azinho e do azinho-azinho. Bom, já estou vendo aqui o desmembramento de um produto notável, né? Esse aqui é P mais Q ao quadrado. P mais Q ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Que dá o desmembramento dele. É realmente isso. Eu tenho uma dúvida aqui. Se eu fosse usar o mesmo exemplo de baixo, a frequência de azão é 30%, e eu substituísse aqui no P, ia rolar uma equação de segundo grau, né? Por quê? 0,3 ao quadrado, mais 2 vezes 0,3 vezes Q, mais Q ao quadrado igual a 1. Equaçãozinha do segundo grau aí. Tenho que resolver? Não. Pô, vai dar 2 raízes, né? Como é que eu faço? Não faz, não precisa fazer. Como é que eu uso então a segunda equação? Você usa a segunda equação de forma desmembrada. Como assim, Rangel, de forma desmembrada? Quer que eu te mostre? Eu te mostro. Vou mostrar aqui agora num novo exemplo. Eu vou só sair da frente rapidinho, calar a boca, para você printar o quadro inteiro. Para depois eu te mostrar tudo como é que vai ser. Printou? Show de bola. Então eu vou apagar essa parte do quadro aqui para fazer um segundo exemplo e te mostrar como você vai usar toda quebradinha a equação, mas vai usar. Olha só. Digamos que seja o mesmo exemplo para quem assistiu a aula 2 da genética das populações. Na aula 2 da genética das populações eu disse que não dava para usar um cálculo direto numa população que não tivessem todos os dados. Lá eu falei para quem estava assistindo que a frequência de azinho na população era de 49%. E que o total de... Na verdade, eu não dei nem a frequência, né? Eu falei que eram 4.900 indivíduos. Agora que eu lembrei. Eram 4.900 indivíduos. E o total de indivíduos aqui era de 10.000. Aí eu pedia, qual é a frequência do azão-azão? O nosso problema era, não temos dados para sair desmembrando. O que eu consegui fazer no máximo foi a frequência do azinho. Que calculando frequência genotípica, sem usar as equações, é só você pegar o número de indivíduos, azinho, e dividir o total de indivíduos, ó, 10.000. Se você cortar zeros em cima e embaixo, dá 49%, que é a mesma coisa que 0,49. E lá a gente parou, não tinha mais o que fazer. Mas agora nós temos que fazer. Por quê? Porque nós sabemos que a frequência do azinho está aqui na equação. Ó. A frequência de azinho nada mais é do que Q ao quadrado. Então basta eu substituir. Como assim, Rangel? Q ao quadrado é igual a 0,49. Uma vez que Q ao quadrado é a mesma coisa que a frequência do azinho. Se a frequência do azinho é 0,49, Q ao quadrado é 0,49. Se Q ao quadrado é 0,49, então Q é a raiz quadrada de 0,49. E a raiz quadrada de 0,49 dá 0,7. Temos o valor de Q. Se temos o valor de Q, agora é mole descobrir o valor de P. Porque P mais Q é igual a 1. Só que nós já sabemos que Q vale 0,7, né? Se Q vale 0,7, P é 1 menos 0,7. 1 menos 0,7, 0,3. 0,3 é o valor de P, não é? P sozinho é a frequência de azão. Já sei que a frequência do azão é 0,3, olha que beleza. Só que a questão queria a frequência de de azão-azão. Frequência de azão-azão. A frequência de azão-azão é P ao quadrado.
Se P é 0,3, P ao quadrado é 0,3 ao quadrado. Quanto é que dá 0,3 ao quadrado? Toma muito cuidado. 0,3 vezes 0,3 dá 0,09, tá? 0,9 é 90%, 0,09 é 9%. Então a frequência de azão a azão é 0,09. Ou seja, a frequência de azão a azão é 9%. E usando as equações separadamente, desmembrando as equações do